Bora falar de futebol? Bora falar de Internacional 0, Santos 0. Eu trabalhei nessa partida aqui em Porto Alegre, estou no hotel, como vocês podem ver, aqui pertinho do Beira-Rio, empate por 0-0. Estive nas reportagens do Peixe, na transmissão do Esporte Interativo pela TNT. E eu vou falar desse jogo tentando trazer um pouquinho da explicação do porquê o Santos não consegue fazer, por exemplo, o que o Flamengo consegue. O Santos tem uma proposta muito parecida com a do Flamengo. O Sampaoli tem uma proposta parecida com a do Jorge Jesus em termos de jogo, em termos de campo e bola. Claro que o Sampaoli gira e roda muito mais o elenco do que o Jorge Jesus, sem dúvida. Mas a ideia de como o time tem que se comportar em campo é sim muito semelhante. Mas por que existe essa disparidade de 10 pontos entre os dois, o primeiro e o terceiro colocado? No meio deles, o Palmeiras com uma proposta diferente de jogo. Bom, vamos falar sobre isso aqui. Começando, olhando para esse jogo contra o Internacional, o Santos que tem um primeiro tempo sempre muito próximo do ideal da sua proposta para a partida, mas no segundo tempo cai de rendimento. Isso aconteceu contra o Internacional no Beira-Rio. A equipe do Santos teve 4 boas chances no primeiro tempo, começando pelo gol impedido, que foi impedido por muito pouco. O Thailson abriu o placar em uma jogada do Sacha e faltou pouquinho para que ele não estivesse impedido, mudaria a história do jogo completamente. Depois o próprio Thailson conseguiu fazer uma jogada em velocidade pela esquerda, chutou de fora da área e bateu para fora. E esse detalhe é impressionante, ou melhor, importante, bateu para fora. Depois do Thailson, teve mais uma jogada. O Marinho pegando um rebote do Marcelo Lomba na pequena área, se ajeitando, chutando, mas batendo para onde? Para fora. Mais uma chance perdida agora dentro da área, muito perto da pequena área, se não dentro da pequena área. E o Jorge também, em uma outra jogada, consegue arriscar de fora, bate para onde? Para fora. Então, são jogadas, são lances que a equipe do Santos acaba perdendo gols também por uma questão de falta de precisão. E aí pesa no fim das contas, evidentemente. No segundo tempo mudou a história. O Internacional começou a jogar, como eu disse, no segundo tempo o Santos costumeiramente cai de intensidade, perde a sua proposta de vista, o adversário consegue se impor um pouco mais. Isso acontece principalmente fora de casa, em alguns momentos dentro, mas principalmente fora de casa. E no fim das contas, o Vitor Cuesta acabou arriscando para fora, o Everson impediu uma chance do Nico Lopes dentro da pequena área, teve o gol impedido do Guilherme Parede, ou o próprio Guilherme Parede também chutou uma bola para fora, o Neilton chutou uma bola por cima, enfim. Foram várias chances criadas pelo Internacional e o Santos só uma cabeçada do Veríssimo ali, enfim. Isso mostra que o primeiro tempo foi de um time e o segundo foi do outro, mas aí que tá o grande detalhe, né? O Santos não consegue jogar da forma que joga dentro de casa. E a precisão também faz falta. Olha só, para você ter uma ideia, eu fiz algumas contas aqui, tá? Olha só, o Santos contra o Internacional teve 9 finalizações ao todo. 2 na direção do gol, tá? 2 na direção do gol. 53% de posse de bola, uma posse de bola relativamente equilibrada. Contra o Palmeiras, jogando dentro da Vila Belmiro, foram 15 finalizações, 6 no gol, tá? Com 61% de posse de bola. Esse é o Santos em média, digamos assim. É um Santos que tem 14 finalizações em média por jogo, acerta o alvo 6 vezes e tem ali entre 58% e 59% de posse de bola. Aí você pega o jogo contra o Vasco, em que a equipe do Santos vence por 1-0. 7 finalizações só no gol. No gol não, 7 finalizações ao todo, tá? 4 no gol. Olha a diferença para o jogo do Palmeiras. Jogando fora de casa, jogando em São Januário. 57,5% de posse de bola parecida. Agora o Santos vai para a Vila Belmiro, estamos indo para trás, hein? Jogando na Vila Belmiro contra o CSA, 10 finalizações, 4 no gol, mais de 500 passes trocados. Teve 62% de posse de bola. Mais uma diferença em relação ao jogo em que atuou fora de casa. Agora, a equipe do Santos tem um jogo parecido com aquele que tem dentro de casa contra o Fluminense. Olha só, 18 finalizações no gol, ou melhor, 18 finalizações ao todo, 7 no gol, tá? E dentro disso, 56,5% de posse de bola, 400 passes trocados. Vamos deixar de lado um pouquinho passes trocados e posse de bola e repara a diferença. Um Santos que finaliza muito mais quando está em casa, um Santos que acerta mais gol quando está em casa, um Santos que consegue jogar mais quando está em casa, cria mais quando está em casa, tá? Falei esses casos. Olha só, jogando na Vila Belmiro, perde de 3-0 do Grêmio. Sabe como que jogou? Com 18 finalizações certas, 6 finalizações no gol.
60% de posse de bola. Perdeu por 3-0? Sim, mas perdeu jogando com o seu estilo. Tá? E aí, jogando fora de casa contra o Flamengo. 7 finalizações, nenhuma no gol. Olha a disparidade. Não é uma coincidência, são várias rodadas. Eu estou falando aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rodadas. Vou para a 8ª para se ter uma ideia. Voltando para 8 rodadas atrás, Atlético Paranaense em casa, antes do jogo contra o Flamengo, 22 finalizações, 10 no gol. É um Santos que acaba perdendo pontos e tropeçando porque não consegue ter o volume todo que tem dentro de casa. É um Santos que dentro de casa tem muito volume, consegue marcar, consegue o resultado. Agora fora de casa, ainda que seja um bom visitante, tem os seus tropeços. Tem os seus tropeços. Tem uma campanha de quem luta pelo título, sem dúvida, mas o adversário complica a vida do Santos. Por quê? Porque é como o Sampaoli disse na entrevista coletiva depois do jogo contra o Internacional. É um time que vence rodada após rodada. Repare só, a equipe do Flamengo jogando em casa, olha o tamanho do volume de jogo. Contra o Atlético Mineiro, vamos indo para trás. 19 finalizações, 7 no gol. Jogando contra o São Paulo, 0-0, 17 finalizações, 8 no gol. Jogando contra o Internacional, 3-1, 20 finalizações, 8 no gol. Jogando contra a equipe do Santos, 12 finalizações, 2 no gol. Teve mais dificuldade, mas finalizou muito. Jogando contra o Palmeiras, 11 finalizações, 4 no gol. Quer dizer, é muito volume. É um time que cria demais, tá? E aí que tá o detalhe. As equipes criam, em média, 14 finalizações por jogo, tá? A gente pegou alguns dados aqui das rodadas recentes, né? E aí parece discrepante até, mas não tanto. Porque a gente pegou alguns números parecidos também no Santos, como vocês ouviram no vídeo. O Santos já teve jogo contra o Atlético com 22 finalizações, teve jogo contra o Grêmio com 18 finalizações, jogo com o Palmeiras com 15 finalizações, o Flamengo contra o Galo 19, contra o São Paulo 17, contra o Inter 20. A média é parecida. 14 finalizações por jogo, os dois têm. 6 vezes acertam o gol nas finalizações por jogo. Parecido. Agora, o Flamengo, e aí que está a diferença. Só para pontuar. Fora de casa o Flamengo. 9 finalizações no gol contra o Atlético Paranaense quando venceu por 2-0. 9 finalizações ao todo, 3 no gol. Diminuiu. Contra o Avaí, venceu por 3-0. 9 finalizações ao todo, 6 no gol. Contra a Chape já passou a repetir o que faz em casa. 18 finalizações ao todo, 6 no gol, venceu por 1-0. Contra o Cruzeiro, acabou fazendo 14 finalizações, 5 no gol, venceu por 2-1. Contra o Ceará, 10 finalizações, 5 no gol, venceu por 3-0. Contra o Vasco, venceu por 4-1. 15 finalizações, 4 no gol. Diminui um pouco o número, mas nem tanto. E o grande detalhe, pela média vocês ouviram, né? Que eu trouxe aqui, tem médias parecidas tanto em finalizações quanto em acerto ao gol, tá na precisão que faltou contra o Internacional. A equipe do Flamengo tem em 25 jogos 53 gols marcados. A equipe do Santos tem nos mesmos 25 jogos 36 gols marcados. A diferença está no talento. A diferença está no talento. A proposta é a mesma. Os times têm médias parecidas, mas a diferença está no talento. O Santos tem Marinho, tem Uribe, tem Sacha, tem Soteldo, Evandro, Jean Mota, Thailson, que é um garoto. Sim. É um poder de fogo ok? É. O Marinho é bom jogador, o Sacha tem seu brilho, vive seu melhor ano na carreira. O Soteldo, um driblador que foi descoberto. O Thailson, uma joia sendo lapidada. Agora, olha só o poder de fogo do Flamengo. Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro, Vitinho e uma joia que está sendo lapidada também, o Renier. É muito forte. Nem coloquei o Arrascaeta nessa, que está machucado, mas participa desses números. Ou seja, o talento tem resolvido. Um Arrascaeta que consegue fazer um golaço contra o Ceará de bicicleta, contra o Cruzeiro, por exemplo, um Gabigol que dá um corta-luz em um cruzamento para o próprio Arrascaeta fazer o gol. Entre outros lances de brilho que resolvem jogos, que tiram os times de situação complicada numa partida, enfim. Esse é o detalhe. Esse é o detalhe que diferencia Santos e Flamengo. Porque as propostas são parecidas, as ideias às vezes variam um pouquinho, mas as propostas são parecidas em termos de estilo de campo, de jogo, colocando a bola no chão, jogando com jogo de imposição, jogando no campo de ataque, sufocando o adversário. Mas o talento faz muita diferença, deu para ver nos números, principalmente em relação aos gols. E, por exemplo, contra o Internacional, faltou o talento para resolver, para colocar a bola para dentro.
tá certo? Deixa seu like, espero que você tenha gostado dessa análise que fala do Santos de hoje, também do campeonato como um todo, em comparação ao Flamengo. Quero que você deixe seu comentário também e inscreva-se no canal. Espero que você tenha gostado. Bora falar de futebol.